Olá, meus queridos amantes das artes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos falar e ensinar as regras de um dos jogos mais conhecidos provavelmente no Ocidente, o jogo de damas. Vamos lá? Logo depois da nossa vinheta. Então, pessoal, o jogo de damas, um jogo que tem aproximadamente 4.000 anos de existência, tá? Inicialmente foi concebido para ser jogado no chão, numa forma mais simples, tá? Ele passa por uma série de evoluções no decorrer do período até os dias de hoje, porém, isso a gente vai deixar para o nosso vídeo de sexta-feira, tá bom? Hoje nós vamos realmente falar sobre o como jogar, tá ok? Lembrando que o mais perto do que nós encontramos da forma tradicional de jogo acontece no Egito, tá? Em aproximadamente 3.500 a.C. Ok? Bom, então, a princípio, nós vamos apresentar para vocês aqui as peças e vamos apresentar o tabuleiro. Tá ok? Então, Matrix, nos ajude a mudar a câmera. Muito bem, pessoal. Então, como nós falamos, vamos começar. O jogo de dama é composto por um tabuleiro e um total de 24 peças, sendo 12 de um jogador e 12 de outro. No nosso caso, nós vamos utilizar peças com as figuras emblemáticas do Mario e do Luigi, tá? Dos irmãos Mario. Nossas peças são nessa conformação e outros exemplares para que você possa eventualmente chamar a atenção da criança com relação ao personagem. E isso facilita pra caramba a gente poder ensinar a regra. Bom, o tabuleiro ele tem uma posição específica, tá? Não é de qualquer forma. Na verdade, como que a gente faz isso? Nas diagonais maiores eu tenho uma diagonal branca e uma diagonal escura. Para que nós saibamos qual é a posição, a diagonal escura, o ponto de cada um dos jogadores aqui do extremo, deve sempre ficar à esquerda do jogador. Então, da forma que está aqui, ele está à minha esquerda. Ok? Muito bem. As peças são colocadas em todos os espaços escuros. Vamos lá, vamos colocar aqui para a gente... E... eu já volto no vídeo, para não ficarmos perdendo tempo com a colocação aí de peças, né? Muito bem, pessoal. Então, voltamos. Vamos lá. Como que funciona? Então, o deslocamento das peças, tá? Ele sempre é feito somente se utilizando as casas escuras. Nesse caso, eu quando faço o meu primeiro movimento, vamos supor que aqui por não ser, normalmente se começa a peça clara e na sequência a peça escura. Como os nossos personagens não têm essa distinção, o ideal é a gente tirar o início através do par ou ímpar, do Jockey Pô, enfim.
Mas vamos imaginar que o jogador com o Luigi é que ganhou. Então ele vai iniciar a sua primeira jogada. Ela sempre vai ser na diagonal, porque eu tenho que acompanhar as casas pigmentadas, tá certo? Sempre, e aqui eu vou forçar um pouco para vocês entenderem, vamos imaginar que o jogador faça esse movimento. Abre-se a possibilidade de eu absorver essa peça, porque ela faz por sobreposição. Um detalhe interessante é que quando há possibilidade de eu absorver uma peça, eu sou obrigado a fazê-lo. Então aqui no caso eu seria obrigado a fazer essa absorção. Por sua vez, ele também teria que fazer. Então nós teríamos essa situação aqui, tá bom? Bom, então vamos dar continuidade aqui no nosso jogo. Vem aqui. E aqui eu vou imaginar que ele decida que quer fazer... qual movimento? Ele vem e faz esse movimento aqui. A gente vai tentando manusear. E o objetivo, vamos dizer, claro, é acabar com todas as peças do oponente. Mas um objetivo secundário que nós podemos chamar é você conseguir fazer a dama, propriamente dito. O que é a dama? A dama é que quando você chega com qualquer uma das suas peças na linha extrema oposta, ou seja, a linha inicial do teu oponente, isso te dá direito a fazer a dama. Qual é a diferença? A dama, ela é sinalizada no jogo tradicional com a colocação de uma das peças que você já tenha perdido em cima da outra. No nosso caso aqui, por uma questão de equilíbrio, a gente propõe que a pessoa vire a peça para saber que é dama. E aí ela recebe uma peça aqui dela novamente. A dama, ela se movimenta também somente nas diagonais, porém, ela se movimenta quantas casas necessárias forem. Então, por exemplo, numa sequência de jogadas aqui, eu poderia vir com a minha peça aqui, vir com a minha peça, sei lá, até aqui, assim, ó, por exemplo, se eu quiser. Então eu posso deslocar ela, o tabuleiro inteiro, tá? Também é obrigada a absorver peças quando for possível. E ela também fica suscetível à perda de peça se ela der oportunidade para o jogador oponente. Tá? Então, se ele tiver essa oportunidade, ele vai fazer. Nesse caso aqui, até vou mostrar uma coisa interessante. Ele pode, o jogador, quando possível, ele pode e deve fazer múltiplas absorções. Tá vendo? Só para mostrar aqui, né? Para exemplificar. Uma outra situação que pode acontecer é o seguinte. Vamos imaginar hipoteticamente que o nosso jogador esteja com essa situação aqui. Aliás, não precisamos nem disso aqui, ó. Na sequência da jogada, o jogador faz esse movimento. Esta peça aqui, ela, neste caso, pode voltar para trás e absorver a peça do oponente. Tá bom? Então, a dinâmica de jogo em si é muito simples. As particularidades que a gente pode citar aqui no nosso jogo de damas é que, no caso, que em qualquer momento da partida, tá? A gente encontrar uma situação que ocorrerem mais de 20 lances, ou seja, 20 lances ou mais, tá? Sucessivos, sem captura de peças, ou sem o movimento das peças comuns. Explicando novamente, tem uma dama. Houve 20 movimentos da dama sem a absorção da peça do oponente e, ao mesmo tempo, sem que nenhuma das peças comuns fizesse uma movimentação. Se isso acontecer, é considerado empate. Tá? Se eu fizer uma repetição de movimento
por 3 vezes seguidas também gera um empate, tá? Se, vamos supor, no final aqui, já tenho menos peças, vamos tirar as peças aqui para vocês entenderem. Eu tenho então o meu Mario com uma, e vamos supor hipoteticamente que o nosso Luigi tem 3. Se no decorrer de 20 lances essas 3 não derem conta daquela, o jogo empata também. Tá bom, pessoal? Então, são 3 situações bem distintas, bem simples até de serem absorvidas. Nos outros casos, o objetivo é literalmente você conseguir eliminar todas as peças do seu oponente. Tá bom? Vamos lá então agora. Matrix, traz eles de volta para mim. Bom, pessoal, como vocês observaram, o jogo de damas ele tem um sistema de regras até relativamente simples, né? Na sexta-feira, nós vamos falar dos conceitos históricos e dos conceitos pedagógicos, e aí a gente se aprofunda um pouco mais sobre essa dinâmica, né? Lembrando que ele é um jogo de caça, como vários outros jogos que nós já vamos encontrar no nosso decorrer, e sobre igual jogos que a gente já falou, como no caso do Fanorona, tá bom? Então, na sexta-feira, nós falamos dos conceitos históricos e pedagógicos, e eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, tá? Se esse for o caso, peço gentilmente que deem o seu like, né? Por favor, se inscrevam no canal e, se possível, compartilhem, falem com outras pessoas sobre o canal. Peço também, como sempre, que vocês façam os seus comentários, tá? Isso é bem bacana. E nos vemos lá no nosso próximo vídeo. Tá ok, pessoal? Então, até!